Então, agora, oficialmente, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao lançamento da campanha nacional Endereço Fiscal da sua empresa é coisa séria. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje e principalmente aos idealizadores dessa campanha, né? Sendo a Rede Coworking Ceará, que está sendo representada pela Nádia, presidente atual neste momento, a Ansev, que está sendo representada pelo nosso diretor de marketing, o Carlos Eupídio, temos também presente a Ruth Pogan, que é a nossa presidente atual, e também a Colpar, representada pelo Gustavo Garibaldi, que também é o presidente atual da associação. Neste momento, eu passo a palavra para o Carlos, que ele vai iniciar a apresentação e vai conduzir a tarde de hoje com vocês. Obrigado, Tamara. Pessoal, como diz a Tamara, sejam muito bem-vindos. O ano começou, a gente já vem com essa campanha aí sendo traçada com a Rede Cowork desde 2024, então estamos iniciando aí já o segundo ano. Em 2025, a gente fez o lançamento oficial de forma nacional lá no evento do Ansev Experience, em São Paulo. E esse ano, ano passado, né, vamos dizer assim, em 2025 ainda não virei a chave, a gente teve o engajamento de mais uma associação, que foi a Culpar, presidida hoje pelo Gustavo, e como vice, a gente tem a Juliana. Juliana, isso. Eu coloquei o nome Tá na cabeça, mas não queria falar Tá, né? Então, a Nádia, junto com a equipe lá do Ceará, eles viram uma oportunidade e iniciaram essa campanha no Ceará do jeito que elas puderam e do jeito que elas conseguiram, a equipe. E em 2025, no início do ano, em março, a gente juntou forças, né, a Ansev e a Rede Coworking, e aí a gente potencializou. Com a chegada da Culpar, mais um braço, né, para a gente alcançar o Brasil todo. Eu vou iniciar aqui uma transmissão de uma apresentação curta que eu fiz, com a ajuda aí da Aida, tá? Então, só um instantinho. Pessoal, enquanto entra a apresentação, eu queria que vocês entendessem que essa campanha, ela não é uma campanha que surgiu para ser bonitinha, inclusive, ela tem um custo para ser desenvolvida. No ano passado, as 3 associações se juntaram, dispensaram recursos próprios, o branding da marca, da campanha, foi desenvolvida uma marca nova. Vocês vão ver aí que, por exemplo, a Tamara está com a camisa que a gente fez o lançamento em São Paulo, mas a Rede Cowork já tinha feito um design anterior. Aí a Nádia, vai, Nádia, mostra aí a campanha. Então, em cada fase, a gente tem uma estratégia. Agora, para não ficar nada perdido, a gente unificou as forças. Então, o propósito dessa live é mostrar a vocês que a coisa é séria desde o início da marca, a campanha e toda a estruturação que a gente está fazendo, para que todo mundo fale a mesma língua. Então, as 3 associações hoje estão falando a mesma língua. A gente tem reuniões semanais, a gente só teve um recesso agora no final do ano, acho que todo mundo parou para pensar e refletir um pouco, mas o objetivo é que a gente tenha uma unificação de forças. Então, a ideia que vocês vão receber aqui hoje é que essa campanha ela é unificada, ela tem um propósito, ela tem pilares, e a gente precisa seguir um processo bem estruturado. Então, assim, a marca vai ser entregue para quem assinar o termo, toda a campanha vai ser desenvolvida pela agência que está contratada hoje a HG+, da Aida, lá do Ceará, que está com essa campanha. Foi dada essa oportunidade também, porque partir deles toda a campanha, então é uma forma dela já ter tudo isso mentalizado, tá?
e a partir de agora eu vou mostrar alguns pontos para que a gente possa trabalhar juntos. Então, não joguem todo esse trabalho que a gente está fazendo em conjunto fora, tá? Aproveitem tudo aquilo que a gente vai entregar para vocês de forma coerente, séria, ética e com responsabilidade, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai ver hoje, por exemplo, são as entidades envolvidas. Eu vou dar um minutinho para cada um se apresentar. Então, a Ruth vai apresentar a SEV rapidinho, a Nádia vai apresentar a Rede Coworking, o Gustavo vai representar a Copar. Vai ser bem rápido, um minutinho, só para que vocês se sintam acolhidos pela sua associação, porque aqui estão envolvidos associados das 3 associações, tá? E vocês conhecerem um pouquinho mais de como essa história está sendo construída. Como surgiu, como virou uma campanha nacional, o cenário e porquê da campanha, endereço fiscal, um risco, e os riscos de serem irregulares, os 3 pilares que foram focados na legalidade, segurança e confiança, como o associado participa e como divulgar, e as regras de uso e termo, e os próximos passos a gente vai discutindo o que ocorreu. Tá? Então, onde surgiu? O projeto surgiu lá em 2024, como eu falei um pouco antes, através da Rede Coworking do Ceará, que identificou junto à expansão do setor um acirramento na oferta de endereço fiscal. Então, a gente vem vendo essas situações acontecerem no Brasil todo. Uma disputa por preço, e não por qualidade, e não por valores do negócio. E como eles identificaram, o pessoal da Rede Coworking identificou, foi uma iniciativa que visava proteger o ecossistema de escritórios compartilhados, né, com segurança, legalidade, confiabilidade nesse processo. Então, está aí a Rede Coworking Fortaleza, Ceará, e em 2024 foi quem colocou a pedra fundamental lá nesse período, tá bom? Então, agora eu vou pedir a Nádia que se apresente a Rede Coworking. Você vai ter 1 minuto, Nádia. Vai contar aí no relógio? Vamos lá. Bem, gente, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero parabenizar cada um que está presente aqui, demonstra que realmente existe a necessidade, existe o interesse desse processo colaborativo, de fortalecer o nosso segmento e seriedade no serviço de endereço fiscal, que a gente sabe que como o mercado está danoso, né? Então, a Rede Coworking Ceará, ela foi constituída em 2016 por uma participação de 7 coworks naquele momento, que entendeu que o processo de associativismo fortalecia o segmento, e principalmente com o incentivo do Sebrae Ceará, que desde o princípio tem sido um grande parceiro da gente, das nossas iniciativas, né? E além do que, a gente sempre tem prezado pela legalidade, tanto que a gente foi buscar as legislações municipais e estadual da Cefaz, né? Então, assim, a gente tem feito um processo muito conjunto, muito associativismo, né? E junto, entendendo que o mercado só se fortalece se tivermos juntos e entendendo que o processo tem que preservar a seriedade, né? Acho que é mais ou menos isso. Eu estou já no 2º mandato, né? Termino agora em junho, juntamente com a Sâmia, e gostaria de realmente pedir o envolvimento, o engajamento de cada um coworking a nível nacional para a gente mudar esse cenário de competição ilegal que a gente está vivenciando. Acho que é isso, gente. Bom, obrigado, Nádia. Realmente, assim, o pessoal do Ceará tem sido inspiração em muita coisa, principalmente na frente das leis, o contato com os entes públicos. Eles estão fazendo um trabalho muito bacana e realmente, assim, eu particularmente, né, tenho copiado muito o Ceará, né, Fortaleza, para o que a gente tem desenvolvido aqui em Aracaju, tá bom?
Vamos escutar agora Ruth. Olá, boa tarde. Eu acho que a Ansev todo mundo já conhece, né? Todo mundo que está aqui faz parte também da Ansev, então a história, essas coisas assim, todo mundo conhece. Vendo no dia a dia, ao longo dos anos, as reclamações no grupo, eu creio que uma das principais reclamações e uma das principais perdas financeiras ou diminuição da lucratividade da maioria dos coworkings é essa questão, né, do endereço fiscal ser algo que todo mundo faz em qualquer lugar, é banalizado, então eu creio que essa campanha é muito importante, não vejo outra forma de a gente fazer, a não ser educar as pessoas, pode ser lei, pode ser o que quiser, mas aí tem que ter quem cobrar, tem que ir atrás de fiscal, tem que implorar para que mesmo assim as pessoas... Então, a conscientização, eu creio que é o melhor caminho, e estamos aí, vamos nos unir e trabalhar, e divulgar, e ver se a gente consegue ganhar terreno, né, se as pessoas mudam o entendimento delas com relação a isso. Tá bom? Obrigado, Ruth. E como está aí no slide, a Ansev esse ano faz 30 anos, né? E não é fácil seguir adiante com uma associação. O Gustavo, digamos que é como diz o Murilo aqui em Aracaju, é neófito, né? É o bebê na história de associações, mas tem aprendido com as outras associações e eles estão seguindo num ritmo muito acelerado. Parabéns também. Então, Gustavo, a palavra é sua. Obrigado, Carlos, pelas palavras. Gostaria também, assim, de deixar bem claro e agradecer bastante a Nádia, que tem sido a nossa mentora aqui da associação desde lá de trás. A gente conversa bastante, me ajudou bastante aí. A gente tentou fundar a associação em 2024, mas por burocracia documental, ela só saiu no comecinho de 2025. Então, a gente está no nosso primeiro ano, somos os bebês mesmo da associação. A ideia da associação sempre foi se juntar com todos, com a Ansev, com a rede, e agradecer pela oportunidade de estar junto na campanha. Mas a gente quis fazer isso, não só eu, né, somos todos da foto aí que fundamos aqui, é uma ideia antiga de criar a associação aqui, que na realidade a ideia inicial era colaboração, compras coletivas, alguma coisa, e depois acabou se tornando associação devido a um problema que todos nós temos diariamente aí, que são golpes, assaltos, essas coisas. E a gente achou muito importante estar junto nessa campanha do endereço fiscal, porque uma das nossas bandeiras de toda a diretoria da Coupar, primeira gestão, é deixar o legado da legalização da questão de endereço fiscal aqui no Paraná. Então, a gente está com o projeto de lei rodando aqui, com o apoio do presidente da Câmara dos Vereadores, teve uma influência legal da nossa amiga Juliana, que tem alguns conhecidos lá, que conseguimos chegar lá em cima, e estão lutando justamente para evitar esses problemas. E aí veio toda a campanha, e a gente falou, cara, a gente não tem como estar de fora dessa campanha, estamos aí para ajudar e fazer acontecer e colocar para frente aí. Agradecer meus associados que estão aí, não estão todos, mas andei vendo aqui os nomes que estão ali, agradecer por estar junto aí e pela confiança no nosso trabalho. Valeu. Obrigado, Gustavo, e parabéns aí. Como eu estava dizendo, a Coupar já nasce forte, né? Então, parabéns mesmo. Gente, então, aqui foi só um registro, né, do lançamento da campanha de forma nacional, realizada lá no Ansev Experience em 2025. Espero todos vocês esse ano, 2026, né, Ruth? Douglas. Então, assim, a ideia é fazer sempre um pouco melhor do que o ano anterior, e aí a gente conta com vocês para que isso seja abrilhantado.
O objetivo agora é que todos os associados, né, das 3 associações possam ser permitidos acessarem a campanha e usarem a campanha como se fosse um selo, né, de legalidade, de confiabilidade, de segurança jurídica para os seus clientes. Tá? A campanha nasce com esse objetivo, a campanha visa fortalecer o segmento e trazer para que os nossos usuários, né, os nossos clientes, eles se sintam seguros em estar na nossa casa. A gente teve até uma discussão, não é discussão negativa, mas positiva no grupo, esses dias, onde, por exemplo, eu passei por um período que eu tive uma transição de uma unidade para outra, e eu arquei com todos os custos dessa transição, né? Então, não é um privilégio meu isso acontecer, mas a gente sabe que tem unidades que são em lajes, em locais alugados e está tudo bem, e assim como outros que dão ainda mais segurança, que são prédios próprios, tá? Então, tudo isso vai ser pautado, vai ser trabalhado para que a gente traga mais segurança para os nossos clientes. Por que a campanha, né, agora? Como a gente falou um pouco mais cedo, essas irregularidades, por exemplo, nada contra um escritório de contabilidade trabalhar com um endereço fiscal, desde que ele tenha uma infraestrutura, desde que ele esteja pautado no KNAI correto. Não é um escritório de contabilidade que está usando um bracinho para fazer endereço fiscal. E aí ele pode cobrar, não cobrar, fazer o que ele quiser, porque para ele não é o movimento financeiro principal, tá? Então, inclusive por isso, uma das chaves lá de você poder ou não participar da campanha é que o seu KNAI principal seja o KNAI 8211300, tá? Que é o específico de coworking escritórios virtuais. A campanha cria, então, um padrão, né, orientado com base nesses 3 pilares: legalidade, segurança e confiança. O endereço fiscal, e aí todo mundo sabe, pelo menos a maioria conhece, eu sei que tem um ou outro que a gente escuta isso como associação. O que é o endereço fiscal? O que é o endereço comercial? Eu estava trabalhando como endereço comercial, e isso é endereço fiscal. Então, a gente ainda encontra algumas dúvidas, tá? Mas, de forma bem simples, o endereço fiscal é aquele que registra a empresa nos órgãos e entidades legais, né? Prefeitura, Estado e federado. Então, escolher um endereço fiscal legal é uma decisão estratégica da gestão, dá credibilidade a bancos, emissão de nota fiscal, manutenção de CNPJ, né? E a gente tem uma tratativa transparente com os órgãos públicos. Os riscos, e aí existem vários, foram colocados aqui apenas 4: multas e autuações municipais e estaduais por estar fora da legalidade, bloqueio e entraves com a pessoa jurídica e emissão de notas fiscais. Só um parênteses, por exemplo, aqui em Aracaju, caso a gente tenha algum cliente que esteja incoerente com alguma coisa, seja de documentação e outros perfis, a gente consegue enviar uma informação para a prefeitura, e a prefeitura faz um bloqueio dessa empresa e ela para de emitir nota fiscal. Tá? Então, se é um local que não tem esse registro com a prefeitura identificado, por exemplo, que é um escritório virtual, que é um coworking, a prefeitura que não aceita. Então, é bem difícil isso acontecer. Fraudes, uso indevido do CNPJ e insegurança jurídica. A gente está vendo, e a gente já viu algumas situações onde as pessoas estão abrindo CNPJs espalhados no Brasil todo só para correr fraude. Então, a gente vai tentar ver como é que a gente faz para coibir isso, ajudar vocês, nos ajudar no sentido de trabalhar melhor essa segurança. Os 3 pilares: legalidade,
né, conformidade com as normas, contrato transparente, operação correta, segurança e confiança, eu vou falar um pouco mais detalhado agora. Então, na legalidade, o respeito às legislações federal, estadual e municipal, o contrato, comprovação e rotinas que sustentam a conformidade, coibir ofertas de empresas não habilitadas e sem estrutura, escolher um coworking, né, associado, é um padrão e responsabilidade. Não quer dizer que um associado ele não infringe algumas regras, tá? Mas a gente também não consegue conhecer todo mundo. A rede coworking e a Culpar, eles são mais próximos dos seus associados. A Ansev, como é uma abrangência nacional, fica um pouco mais difícil a gente ter esse contato. Mas a gente vai trabalhar situações que a gente consiga ser mais próximo nesse sentido, tá? E aí, como a gente fez uma campanha, a gente colocou aqui, legalidade é o nosso fio condutor, né, assinado pela Ruth Poga. Ô, Ruth, é Ruth Poga ou Ruth Poga? Os dois, o que você quiser. Ah, então tá bom. Tá? Então, na Nordeste, campanha, Poga. Poga, Não, no Nordeste pode ser Poga. aí é mais na Bahia, Pogã, mas é bem por aí. A gente está fazendo uma campanha, né, nesse caso, mentorada pela Ida, e aí essa frase, ela surgiu em um dos termos da campanha, um dos processos da campanha, e aí foi associada a Ruth. Com relação à segurança, controle de acesso, documentos e correspondências, confidencialidade, organização e protocolo de atendimento, preço muito baixo pode indicar ausência de estrutura e risco, segurança e investimento na longevidade e reputação do negócio. Confiança é alicerce, credibilidade e imagem no mercado, processos consistentes e atendimento profissional. Coworking associado fortalece a rede, parcerias e ecossistema. E aí, escolha responsável e evita perder oportunidades futuras. Esses pilares foram discutidos para trazer o branding da campanha, tá? Então, não troca a segurança por uma falsa economia, frase para a Nádia, e o Gustavo ficou com a confiança e o alicerce de qualquer negócio. Gente, até aqui, talvez eu tenha passado um pouco rápido, eu estou tentando ver algo que seja... Vocês já conhecem, vocês já sabem, e deixar mais para o final a parte que a gente vai tratar sobre a usabilidade da campanha, tá? Tem alguma dúvida até aqui com relação à campanha, aos pilares da campanha, o que é que pode ser feito? Nádia? Antes de passar para o público aí tirar dúvidas, eu queria lembrar que todo esse processo até chegar ao que a gente está mostrando aqui para vocês, foram muitas reuniões, muito bate-papo para a gente poder cindir todos os pensamentos, todas as ideias. O trabalho da agência que foi contratada para desenvolver o brand foi de 3 meses, então, assim, foi algo muito pensado, lógico que tudo na vida pode ser modificado alguma coisa, dependendo da necessidade do desenvolver do trabalho que a gente vai apresentar e divulgar entre todos os associados, né? Então, é bem importante que isso foi bem pensado, foi bem discutido, para que a gente realmente possa ter sucesso em algo que a gente está sofrendo muito, né? Que é essa concorrência desleal que tem nos atingido, que não estão levando em consideração seriedade, legalidade, confiança, tem nos incomodado bastante. Então, é muito importante que, no decorrer do processo, a gente também vai aceitar a sugestão de vocês, para que a gente possa entender como é que está se desenvolvendo a nível Brasil. Obrigado, Nádia, pela contribuição. Hubworks?
Foi. Então, uma das coisas interessantes, assim, é tentar escalar e divulgar que somente coworking estaria apto, de repente, a desenvolver essa parte do fiscal, né? Porque eu percebo que tem muitas empresas utilizando esse serviço também, né? Não somente contador diretamente, né? Mas eu percebo que existem outras empresas da área administrativa, de outras áreas que também têm, que desenvolvem também esse serviço, né? Então, Você não fala sei. do serviço de endereço fiscal? Até hoje estava conversando com um contador aqui, ele estava comentando que ele estava vindo para cá para o coworking, né? E ele indicava uma empresa que não era coworking para fazer o endereçamento fiscal, né? Então, daí eu falei para ele, mas isso aí é completamente fora das regras, né? O correto é você buscar um coworking. Ele falou que antigamente a gente indicava até o residencial mesmo, né, da pessoa para fazer a abertura de empresa, né? Que também é um erro, né? Eu vou dar um exemplo do que eu vi ocorrer aqui. Por exemplo, tem uma empresa que é uma construtora. Ela construiu um prédio próprio, colocou dentro dos KNAIs a situação, o KNAI de coworking, escritório virtual, 82.11.300, e se vale desse KNAI, conseguiu validar na prefeitura, e aí é uma confusão que a gente está tendo aqui, mas conseguiu validar na prefeitura que todos os vendedores dela têm CNPJ, fica nessa estrutura sem pagar nada, né? E somente os consultores dela. Mas aí eu já soube que teve consultores que disseram, mas deixa eu ficar aqui, eu sei que eu saí da empresa, mas deixa eu ficar aqui, tal, é tá tão bonzinho, tal, etc. E eu sei que isso vai ocorrer, mas cabe a gente, em algum momento, sustentar isso junto aos órgãos públicos, né? Vamos ver como é que a gente vai tratar dessa ferramenta no passar do tempo. E, Carlos, só lembrando também que a campanha tem uma importância muito grande, que a gente quer conscientizar, que ela seja de extensão nacional, que todo mundo participe, para conscientizar o cliente final que usa o serviço. Muitas vezes ele chega no contador, que é a porta de entrada para constituir uma empresa, e o contador não esclarece. Então, esse é o nosso objetivo. Esse campanha, é um ponto bem... que através de Instagram, tudo que for rede social, a gente comece a divulgar os pilares para que o cliente entenda, se eu botar ali, eu não tenho segurança jurídica, eu posso ter a minha inscrição municipal suspensa. Então, na medida que o cliente que precisa desse serviço, ele comece a entender que não é bem do jeito que estão falando para ele, eu acho que a conscientização é o maior objetivo da campanha. E é uma conscientização que, assim, a gente tem 3 segmentos que a gente trabalhou essa conscientização. O próprio coworking, para entender que ele precisa se engajar na campanha para fortalecer o segmento. O cliente da gente, né, que ele tem que entender que somente um coworking que esteja ali apto a receber, que esteja legalizado, que esteja consciente das suas obrigações, ele está pronto para receber e te dar segurança. E também os órgãos públicos, que eles não entendem como é que a gente atua. Já vi eu tive por aqui também, né, que em 2021 a gente começou a trabalhar mais forte com isso aqui. Mas em 2020, e pós-pandemia, por exemplo, teve uma situação que eles estavam classificando o coworking como se fosse uma galeria. Eles não entendiam como é que funcionava. Então, eu fui para dentro da prefeitura, e aí vale a questão do associativismo. Tá? Quando eu estava indo à prefeitura para tentar só mudar o meu contrato social, e aí foi quando eu descobri que a prefeitura estava entendendo isso como uma galeria, eu não era recebido. Eu ficava lá no atendimento, eu era largado no fim da linha. E aí foi quando
com um amigo, a gente chegou até um responsável do setor para esclarecer o que estava acontecendo, porque aquilo não fazia sentido. E ele disse assim, meu presidente, vamos embora que a gente resolve por outro caminho. Aí o cara fez, presidente? Presidente de quê? Eu disse, não, é sacanagem dele. Eu não sou presidente de nada, não. Mas faço parte da Associação Nacional de Coworking. Na época, eu só era associado. Eu não estava na diretoria. Mas só foi dizer que eu pertencia a uma associação, a prefeitura hoje me faz ligação dizendo, Carlos, eu recebi aqui um processo de um coworking, eu vou tratar esse processo aqui e tal, não sei o quê. Você pode me ajudar? Eu disse, cara, depende. Né? Depende do que seja. Porque assim, se for para destruir o coworking, não. Claro que não. Mas, assim, se for para fazer um entendimento mais justo, tudo bem. Bom, só fechando isso. O coworking jogou um processo no cara, na prefeitura, dizendo que ele não deveria pagar ISS, porque ele aluga a sala. Aí vai numa contramão daquilo que já está discutido, né, nacionalmente. Existe aí uma situação de alguns coworks que usam a questão do aluguel de bens móveis e... Oi, Mari. Oi, depois que você acabar, posso falar um minutinho depois que você acabar? Pode, claro. Termina aí eu faço. E aí, há essa divergência. A prefeitura está respondendo. Quando ele me disse o que era, eu disse, bom, aí é você que tem que achar a sua resposta. Mas o entendimento da gente você já conhece. Né? Você está com a lei na mão, que a lei você validou, você está com uma proposta de lei federal, você está com a do Estado que não presta, mas está aí na sua mão, então você vai ter que achar o caminho. Mas era isso. Mari? Oi, pessoal, boa tarde, que bom estar aí com vocês. Eu, pegando o gancho da Nádia, quando a gente puder divulgar nas redes sociais, eu acho muito importante a gente fazer pequenas brincadeiras ou chamadas que intriguem as pessoas. Você sabia o que pode acontecer se você tiver o seu endereço num lugar que não é credenciado ou que não é legalizado? Assim, fazer chamadas o tempo todo para que a pessoa fique curiosa, porque se a gente colocar só o endereço é coisa séria, isso é muito sério, mas talvez a gente precise de pequenas chamadas curiosas para que a pessoa possa se interessar, entender, bom, posso estar perdendo, pode acontecer com os meus documentos, e se a pessoa deixar de alugar o espaço, para onde eu vou, sabe? 1000 chamadas que a gente poderia fazer. Era essa minha ideia passar. Obrigado, Mari. Edmir? Acho que Edmir saiu da cadeia um instantinho. Mais alguém? Deixa eu ver, tem uma pessoa aqui. Temos a Ana Lúcia. Eu. Boa tarde, gente. Eu sou aqui de Fortaleza, Ceará. Lá, a gente tem um escritório, meu marido é contador, e na sala vizinha a gente tem um coworking. Então, o nosso KNAI é só escritório de contabilidade, serviços contábeis. E a sala do coworking é só coworking, tá, endereço fiscal, né? E aí a gente tinha uns clientes, nosso do escritório, que aproveitaram para abrir a empresa, lá o CNPJ no endereço deles, na casa deles, opção, ninguém vai forçar a pessoa a abrir onde não quer, né? Só que agora, quando chegou o IPTU, o estado do IPTU, a prefeitura está pegando a sua casa, que tem um CNPJ, e o seu IPTU é de PJ, não é IPTU de PF. E aí o IPTU dele dobrou. Aí o que aconteceu? Ligou para o João. João, cara, não tem condição de ser que lá. Aí fez a mudança de endereço para o coworking.
Então, a prefeitura está pegando o endereço de pessoa física que tem CNPJ e está cobrando o IPTU de PJ. Será que em todas as cidades isso? Acho que não, né? Não sei, Fortaleza, aqui, minha Aqui amiga, aqui o cabresto é bem curtinho. Eu acredito que a maioria das cidades, viu, Ruth? Ela tem esse precedente de IPTU comercial e IPTU residencial mais barato. Só não roda para MEI, mas o resto influencia. Aqui, por exemplo, é uma das minhas forças de venda. Né? Eu tive uma Mas médica... é MEI, ele é MEI, ele era MEI. Não, aqui MEI não conta, MEI Tá. pode. Mas uma médica, por exemplo, ela passou a pagar de IPTU R$ 4.500 a mais do que o ano anterior. Ela se assustou, eu digo, cara, com o valor que a gente cobra, de R$ 109, você ia passar 3 anos comigo, só com a diferença do IPTU do primeiro ano. Aí ela correu, refez, fez a mesma coisa que fizeram lá com a Ana Lúcia. Correu atrás do contador, vamos, mexe, faz, desfaz, para acontecer. Hub... Fora que só um minuto, fora que ele teve o gasto da mudança de endereço, né? Das taxas, né? Sim. Mudar Obrigado, Ana tudo Lúcia. aí, nada. O Admir voltou aí. Edmir, vou liberar para você falar logo. Oi, desculpe, pessoal. Eu estava sem microfone aqui. Eu queria dar uma sugestão, se for possível aí. Sim. Posso falar, então? Pode. Deixa eu botar meu rosto aqui, que... Por que eu não estou aparecendo aqui? Agora já... Você está aparecendo aqui para a gente. Tô? Ótimo. Então, o vídeo aí, pessoal, boa tarde. É o seguinte, eu estou vendo aqui, nós estamos falando de redes sociais, né? Eu mesmo, quando eu vi a campanha hoje, parece que já foi lançado hoje aí no Facebook, no Instagram da Ansev, já repliquei a mesma no meu site, no meu Instagram, no meu status de WhatsApp, tudo, igual como está lá, né? Já repliquei. Agora, uma sugestão, não sei se até, se fosse caro, até nós aqui, os proprietários, poderíamos ajudar uma campanha aí, saindo das redes sociais e dos próprios, né, coworks, e partir aí para revistas de grande circulação, botar uma matéria lá, jornais de grande circulação, tanto nacional quanto regional, ou até estadual. Nas TVs, tem gente que tem contato aí com as TVs regionais, né? Uma chamadinha lá. Então, nas associações de classe, OAB, o Cresci, e outras, né? Cooperativas. Então, essa é a minha sugestão, não ficar somente nas redes sociais. Nossa, que já é muita coisa, né? Tanto dos nossos, da Ansev, quanto dos coworks. A gente partia aí, então, para revistas, jornais, canais de televisão regionais, etc. Se for o caso, até se for caro, a gente dá uma cooperação aí, todo mundo junto, né? É isso aí, é a minha sugestão. Obrigado, Edmir. É válida. Assim, tudo que a gente vai fazer, isso aqui é só uma semente, tá? A gente está estruturando algo para que vocês não tenham um trabalho de contratar uma empresa para fazer uma divulgação de uma coisa que a gente está trabalhando para isso. As 3 entidades estão custeando isso e os associados estão recebendo isso de forma gratuita, tá? Pode mudar na frente? Pode. Pode haver uma contribuição, como você está dizendo, para que a gente possa fazer uma campanha a nível nacional, como uma revista, uma TV de grande circulação? Pode, mas inicialmente a gente está assumindo esses custos para que a gente consiga lançar a campanha, certo? E, assim, como a Ivy está colocando aqui, a gente publicou algo, interaja, compartilhe. A gente sabe que pessoas que não estarão aprovadas na campanha vão acabar divulgando, mexendo na campanha,
Tá? Então, vocês vão receber um termo. Não, é de isso que eu ia responsabilidade. falar. O termo que você mandou, né? Eu já até baixei aqui, tem que assinar com o certificado ou com o gov.br, né? Devemos enviar para a Ansev, é isso? Quem for da Ansev, para a Ansev, quem for da Culpar, para a Culpar, Ok, quem for da ok. Rede, para a Rede. Ok, é sobre esse E tema. aí, cada associação vai confrontar, tá? Eu vou passar, então, o seguinte, deixa eu só escutar. Me relembre seu nome, Hubworks. Robson. Robson. Não, é Desculpa. bem rápido, é uma observação parecida com o que o Edmir fez ali. Eu ia sugerir, vocês desenvolveram alguma coisa em relação à landing page do endereço fiscal? Vou passar já essa informação. Tá, porque daí eu sugiro colocar um link em cada página de cada coworking. Ia ser bem simples e ia dar uma proporção enorme. Vamos lá, vamos discutir sobre isso. Eu vou passar para o próximo passo aqui, então. Só um minutinho, Certo. Carlos, só lembrar aqui as ideias do Edmir, né? Fantástica, tá? Válida, com certeza. Então, assim, o que eu queria passar para todos é que, desde o princípio, como o Carlos já falou, os custos foram assumidos pelas 3 entidades. Nós fizemos desde uma campanha simples, que a gente está começando por redes sociais, que acaba sendo mais barato, né, no orgânico até, alguma coisa que a gente vai fazer tráfego pago, mas assim, quando a gente fez o levantamento de uma campanha completa, envolvendo outras mídias, deu 50 mil reais, gente. Nós não tínhamos condição de assumir um custo dessa natureza, então a gente foi dizer, o que a gente consegue fazer para que a gente possa pelo menos começar, a gente não pode ficar na inércia. Então, assim, lógico que com o decorrer do tempo, novas coisas vão surgindo, a gente tem um site, a ideia de linkar os cowork a esse site da marca da campanha é excelente, podemos fazer isso, mas é para vocês entenderem que a gente tinha que dar o primeiro passo, e o primeiro passo já foi dado desde o ano passado, já faz algum tempo que a gente já está publicando nas redes da Ansev, da Colpar e da Rede, e a gente está repostando todo mundo que é associado, por isso que existe um termo da padronização, vocês vão receber as postagens padronizadas e fixa, não pode ser mexidas, para a gente poder repostar, né, que é importante, quanto mais repostagem, comentários, interação com cada postagem, isso tudo dá lead. Tá? E o padrão como segurança de campanha, né, também. Exatamente. Exato. Porque aí, assim, a gente vai falar a mesma língua. Isso que você falou, Edmir, de jornais, revistas, rádio, a rede cowork lá, sempre que ela pode, ela faz. Aqui, quando eu consigo, eu também já faço. O que a gente puder, a gente tem uma força muito grande dentro do nosso negócio. A gente conhece pessoas que têm potenciais imensos dentro do nosso negócio. Só que a gente não usa isso. Eu vou dar um exemplo do que foi feito aqui em Aracaju. A gente montou um comitê com os coworks daqui de Aracaju para fazerem o Ansev on the Road daqui. Para vocês terem uma ideia, os 5 últimos Ansev on the Roads custaram 90 mil. Só o daqui de Aracaju custou 80. E não foi tirado R$1 do caixa da Ansev. A gente teve mídia espontânea na TV, a gente teve no rádio, a gente teve impresso, a gente teve em todo canto. Por quê? Porque a gente se juntou, os 7 coworks aqui que se envolveram, eles sentaram e a gente discutiu semanalmente quais eram as estratégias que a gente ia atacar, quem eram as pessoas que a gente ia atacar. Então, se vocês olharem para dentro da sua própria empresa, vocês vão ver que vocês são ricos em conexões. Se a gente quiser mobilizar o Brasil todo de uma vez só, a gente consegue só com o que a gente tem dentro de casa. Então, assim, a gente conta com vocês para que a gente possa potencializar e como é que eu digo, sustentabilizar o negócio. Porque a insegurança tributária está vindo aí matando. Até hoje,
pouca gente conseguiu emitir nota pelos seus RPs, seja lá qual for, por conta de uma integração, por conta de uma coisa ou outra. Eu estou aqui enganchado ainda, né? Eu estou tendo que emitir nota fiscal na mão para poder resolver. Eu vou responder já com relação aos materiais, tá? Então, assim, a gente tem uma força muito grande. É só a gente querer. Tá bem? Então, como foi dito aqui, conto com vocês para todos os passos da campanha. Gente, aqui está um fluxo de como é que vocês vão poder participar, tá bom? Quem já está aqui, já recebeu no seu e-mail o termo de adesão. Então, precisa, como Edmir muito citou aí, eu preciso desse termo assinado, para que vocês tenham consciência. A gente vai se policiar até que a coisa ande bem, né? E aí a gente vai ficar sempre no monitoramento. A agência que hoje está contratada, está comandada pela Aida, então ela vai produzir todo esse material e deixar num drive para que a gente possa usar. Esse drive, a gente vai disponibilizar para o e-mail de vocês, tá? Para ele não ficar público e qualquer pessoa ter acesso e qualquer pessoa tá usando o material que a gente está aqui produzindo. Tá? Então, faz a solicitação junto à associação. Quem não estiver aqui vai ter que passar por esse processo. Quem já está aqui já fez essa solicitação, né, quando fez a inscrição no Simpla. Aguardar o termo de adesão, como já foi enviado para vocês, junto com o link de hoje. Agora, depois que vocês enviarem o termo de adesão para a gente vai analisar. Por exemplo, aqueles que estão associados a 2 entidades ao mesmo tempo, as 2 entidades vão aprovar, tá? Então, o ideal é que os associados estejam legitimados também em cada associação. Depois, vocês vão receber um kit de boas-vindas, dizendo o que é que vocês vão fazer, o local de acesso, quais são os materiais e que tipos de materiais devem estar sendo disponibilizados lá no Drive. Então, por exemplo, o Edmir vai colocar no site, vai estar lá um bannerzinho do site, quais são os formatos que vão estar disponíveis, horizontal, banner vertical, banner quadrado. Então, o que a gente puder ir construindo aqui para que vocês tenham alimentação, a gente vai fazer. Existe um selozinho que a gente fez redondinho. Eu estava até pensando ontem que a gente poderia fazer um broche, né? Eu fiz até uns para a série há um tempo atrás, que tem a marquinha, né? A gente pode fazer um adesivo. Então, assim, é uma construção a várias mãos que a gente está fazendo. Mas a gente tem que validar entre as 3 associações e disponibilizar para vocês. Então, qualquer sugestão que vocês tiverem, manda para a gente vai validar e dar um retorno, tá? Então, após tudo isso, vocês vão receber o Drive, o acesso ao Drive com todos esses conteúdos. Logomarca, né? Para o uso da logomarca, vai ter as suas restrições, vocês vão entender, mas a gente vai divulgar para vocês já o material pronto. Eu quero colocar o meu coworking com o selo da campanha, com a marca da campanha. A gente tem um material que vocês só vão substituir no espaço que a gente vai deixar. Certo? Então, assim, a grosso modo, a campanha está sendo preparada para que vocês tenham o mínimo de trabalho possível. Hoje, todo mundo tem acesso a um Canva, né, de forma gratuita, então, vocês vão poder editar, né, colocar a marca de vocês nesse campo, então vai ficar mais prático. Com relação ao fluxo da associação, da adesão, vocês têm alguma dúvida? Esses materiais só vão ser disponibilizados depois que passar por esse processo, tá bom? Para que a gente entenda quem é que está participando e a gente valide tudo isso, junto às 3 associações. Alguém tem algo a perguntar com relação a isso? Acho que não. Então, seguindo. Coisa só para que vocês entendam um pouquinho. Por exemplo, o que é que pode? Publicar nos canais oficiais do Cowork, como o Edmir fez. Viu lá, republicou, repostou. Isso, até mesmo, pessoas que
que são curiosas, até clientes nossos podem republicar. Eles vão incentivar até quem é amigo dele a procurar o seu coworking para contratar o serviço do seu coworking, porque ele está lá, né? Se ele está lá, ele está sustentando, ele está validando que o seu coworking é bom, então é uma referência. Repostar os conteúdos oficiais, sempre sem alteração, exceto aqueles, como eu disse, né? Um espaço para colocar sua marca. Engajar a equipe e parceiros para ampliar o alcance, como eu falei agora, e seguir o cronograma de diretrizes da campanha. A gente vai ter campanhas que a gente vai fazer de forma sincronizada. Vai lançar nas 3 associações ao mesmo tempo. Aí, as 3 associações, eu vou falar com a sua vertical. Quem é a vertical? São os seus associados. Certo? Então, vocês vão acompanhar a rede da campanha, a rede da sua associação, e aí, com isso, vocês vão estar aptos a acompanhar bem esse processo. O que não pode? Alterar os textos, cores, layouts e as mensagens-chave. Repassar materiais a terceiros não associados, ou seja, eu tenho um amigo que tem um coworking, mas ele não fez adesão. Você não pode passar o material para que ele use. Tá? Usar como se fosse um participante da campanha. Inserir marcas de terceiros sem autorização das entidades. Usar fora do propósito institucional da campanha. Então, assim, aqui é só um resuminho, né, do que vocês vão poder, o que vocês não vão poder fazer com relação a isso. Acho que, com relação a isso, as dúvidas devem surgir após a entrega do boas-vindas, mas, assim, alguém tem algo a perguntar agora? Ou sugestão? Está chegando gente até agora. Não, né? Pronto. Oi, Carlos. Oi? Olá, Carlos, boa tarde. É a Alessandra aqui do Esquina Coworking, em Curitiba. Tudo bom? Tudo bem. Até coloquei ali no chat uma sugestão, comentário aí de mídias de grande repercussão, canais, né, revistas, essas coisas. Isso sempre eu procurei, isso sempre é muito caro. Mas eu já trabalhei aqui em outros negócios, até com assessoria de imprensa, e eu acho um assunto muito relevante para ser criado pautas, até pegando esses ganchos de reforma tributária, de tributação, dos CPF, de imóveis, essas coisas. Então, eu acho que através de uma assessoria de imprensa, você consegue distribuir para vários canais essas pautas que estão sendo colocadas aqui, né? Acho que cria vários assuntos, não às vezes diretamente como o endereço fiscal, mas consegue se criar através de outros formatos, né? Com esse interesse. Sim, perfeito. Eu trabalhei 21 anos com jornal, com imprensa. Então, sei muito bem como é que funciona essa questão de assessoria de imprensa. E acho muito válido. Mas... Pode dizer. E outra, vamos dizer assim, eu aqui, particularmente, eu cheguei a procurar acho que justamente para endereço fiscal, através acho que tem um grande site de contador, que é um informativo, que é um portal, agora eu não me recordo o nome, não sei se é Contabilizei. Contabilizei, acho que faz a contabilidade, mas era um outro que também seria interessante, eles disponibilizam várias formas de mídia ali, né? Obrigado. A gente tem feito uma pesquisa para a gente ver a contratação de uma assessoria de imprensa pela ANSEB, mas o custo é muito alto. Quando a gente diz assim, uma assessoria de imprensa para âmbito nacional, aí o preço vai lá em cima. Então, a gente tem feito, dentro do que a gente consegue, vocês percebem, assim, o valor que é pago para a associação, para você fazer parte dela, é muito baixo. Em alguns casos, é mais baixo do que o valor que a gente recebe pelo endereço fiscal do nosso cliente. A Nádia,
esse início de ano, até me perguntou, vocês vão fazer aumento da receita e tal, não sei o quê, da taxa? Eu disse, Nádia, não sei. Né? Mas, assim, é um valor irrisório. E aí a gente vê pessoas ainda dizendo, eu vou cancelar porque o custo está muito alto. Né? Enfim, veja que uma campanha dessa tem custo. A gente não está repassando para ninguém. Mas vamos supor, a gente desenvolve aqui uma camisa. Será que todo mundo compraria essa camisa para usar no seu coworking, fortalecendo a campanha e ajudando no processo de custeio dessa campanha? Então, são coisas que a gente pode levar para frente daqui a um tempo. Mas, por enquanto, o que a gente quer trazer é a campanha em si e engajar vocês nesse processo. Porque se vocês não se engajarem, não adianta nada todo esse tempo que a gente está gastando, né, investindo em trazer uma solução compartilhada, já que a gente está no processo de compartilhamento, no processo compartilhado. Fala aí, Lucas. Boa tarde, pessoal. Bom, primeiro, parabenizar pela ação, né, porque realmente é algo que a gente precisa em nível nacional. A gente lá, eu, tanto pelo perfil da Brains, quanto pelo meu perfil próprio, eu sempre reposto o que está saindo da campanha, né, de endereço fiscal da sua empresa é coisa séria. Então, a gente sempre está repostando, sempre estamos comentando, sempre estamos compartilhando, curtindo. Mas, gente, eu acho que exatamente aí a gente tem um entrave que, se a gente mudar uma coisinha nessa estrutura de a Ansev postar e a gente repostar, a gente consegue escalonar num custo muito mais barato organicamente falando, né? Então, como a gente sabe, o conteúdo do Instagram ele é muito relacionado com aquilo que as pessoas interagem ali no caso, né? O que elas acabam compartilhando, comentando, curtindo e tal. Se a gente faz com que a Ansev faça esses posts, desculpa pessoal, só um pouco. Se a gente faz com que a Ansev faça esses posts, a gente meio que está de uma forma um pouco difícil fazer com que ela fure bolhas ali, porque ela vai estar dentro das bolhas de coworking, né? De quem consome de conteúdo de coworking, no caso ali. E a gente precisa que isso fure algumas bolhas, que esse assunto ele ultrapasse não só o mercado de coworking, mas para que ele passe para quem é o nosso cliente final. A gente quer que ele atinja o cara que é pequeno empreendedor, a grande empresa, o e-commerce, a gente quer que ele atinja esses outros públicos. E conforme cada coworking aqui tem o seu relacionamento, na sua comunicação com o seu público-alvo, ele entende como isso funciona dentro da rede dele, né? E eu vejo que quando a gente posta ou repostas, né, faz principalmente os reposts, eles não dão tanta penetração nessas outras bolhas que a gente precisa entrar, quanto se a gente fizesse um post em collab, né? Lucas, mas fazer um post em collab a gente só consegue colaborar com você e mais 3, né? Então dá 4 pessoas no total ali num post em collab. Sim, mas isso pensando com a Ansev. Agora, se a gente mudar a perspectiva disso e pensar que assim, cara, a Ansev ela não é a divulgadora oficial da campanha, ela é um apoiador que eu digo assim, legal do negócio, que é ali onde está todo mundo reunido. Mas se a gente mudasse, e gente, isso não é pedir muito, assim, daí eu não estou falando para a Ansev, eu estou falando para os associados mesmos, que a gente colocasse um post que seja por semana na nossa rede, na nossa conta, em collab com a Ansev. Que daí a Ansev, ela não teria, esse trabalho que a gente chama de UGC, né, User Generated Content, que é o conteúdo gerado pelo usuário, ele dá muito mais engajamento, ele dá muito mais alcance, muito mais resposta do que o conteúdo gerado pela própria conta, né? Então, Lucas, mas o que é um UGC? Vocês provavelmente já fizeram algum post em collab com o cliente de vocês e a conta do coworking. E provavelmente esse post teve mais visualizações do que qualquer outro post de vocês, porque ele furou bolhas, tá? Então, isso é o conteúdo gerado pelo usuário. Como a gente é o usuário da Ansev, ela seria esse amparador legal e amparador aí ela tem que trazer mesmo o peso de autoridade de associação dentro dessa conta dela, né? Que é ali onde está todo mundo reunido. E daí a gente teria que fazer basicamente 2 artes. Uma arte que é a comunicação da Ansev, que é o que vai acontecer de posts de vocês, e uma arte que trouxesse
um selo ou só um layout prévio, que você já comentou que tem, né, Carlos, que a gente vai poder mudar lá no Canvas, colocar as nossas logos, mas para que a gente pudesse trabalhar dessas duas maneiras, entendeu? Com o conteúdo gerado pelo usuário, pelos associados fazendo um post ali por semana, um post a cada 15 dias, não é muita coisa, e é lógico que trazendo toda a estrutura da campanha, mas com a nossa cara, com a cara do que eu digo ali, com a nossa cara como coworking, não como a campanha da Ansev, né? Ela teria que trazer o selo do endereço da sua empresa é coisa séria. Não sei se eu consegui me fazer entender bem, tá? Mas eu acho que a mudança dessa dinâmica permite a gente furar muito mais bolha, permite a gente ser muito mais organicamente escalável, né? E ter mais impacto do que ter que, de fato, fazer os reposts só em cada um ali. É um pouquinho diferente a dinâmica. Outra coisa que eu tinha notado aqui também é a parte da landing page, que daí o Robson trouxe muito bem, né, de ter realmente os links para a gente funcionar como hiperlink dentro disso, né? Então, ter as logos das empresas, dos coworkings que são parceiros da Ansev, e a Ansev ter a logo da campanha lá dentro do site sim, e a gente trocar os links disso. Isso ajuda a gente a ranquear muito bem no Google, consequentemente vai ajudar a gente a ranquear bem nas inteligências artificiais também, tá, pessoal? Então, se alguém perguntar o que é endereço fiscal para o chat GPT, a gente vai ter uma resposta lá que a Ansev apareça nesses comentários. Então, isso também é uma coisa muito boa. A grosso modo, Carlos, eu sugeriria isso, sabe? Porque foi a única dificuldade que eu encontrei ali durante esse período que a campanha estava rodando, que a gente conseguiu compartilhar os conteúdos, ler e tal, e eu fui acompanhando algumas coisinhas, né? E essa seria uma sugestão que eu faria, assim, que eu acho que vai dar um bom retorno para a gente, pessoal. Perfeito, Lucas. Entendi. Acredito que o pessoal também entendeu. Mas um detalhe só que a gente está com receio é da poluição com relação ao uso errado da marca. Então, a gente vai ter que fazer uma consciência primeiro do pessoal, entender como é que a gente pode aplicar isso no dia a dia. Mas esse sentido que você colocou do coworking, dizer, olha, eu pertenço, né, fazer uma identidade, eu super apoio também, tá? Outro ponto que você citou sobre a Ansev. A Ansev, ela não é dona da campanha, tá? Eu sei que você deve ter usado aí o termo Ansev porque eu estou aqui falando, mas a campanha é das 3 entidades de forma igualitária, tá? Então, assim, a gente fez um branding para a campanha, a gente criou um Instagram da campanha, a gente criou uma landing page da campanha. Não é Ansev, não é Copar, nem é rede, tá? Então, no processo que a gente vai divulgar... Tudo bem, o que a gente tem aí é o autor e mais 3, então fecha os 4. Se a gente continuar seguindo essa linha do collab, é muito mais prático do que a campanha esperar os reposts dos associados, ou do pessoal que está fazendo parte, ou então tentar fazer em collab a campanha com todo mundo, até porque vocês não conseguiriam colocar aí Hoje a gente tem o quê? Vocês não conseguiriam colocar os 99 seguidores que tem aí, ou 44 seguindo num post só, entendeu? Mas para não poluir isso aqui, né, para não poluir o feed de vocês, sim, teria que ter esses 2 templates, né? Mas eu ressaltaria ali quem está fazendo, eu não ressaltaria só o layout dessa campanha, eu ressaltaria os associados, quem está fazendo parte dessa campanha, entendeu? No layout. Entendi, sim. Esse primeiro momento, o que a gente trouxe foi a apresentação da campanha. Então, a gente está desde o ano passado trabalhando o que é a campanha, quem está fazendo parte. Então, cada post desse, ele vem com um pouquinho da história de cada entidade. A gente não quer atingir somente o dono do coworking, então a gente está trazendo essa visibilidade para outras esferas, tá? Então, aqui está um pouquinho
da história, tem um vídeo falando sobre a estrutura da campanha. Então, em cima desse Instagram, como você disse, a gente está fazendo as collabs com as 3 instituições. E aí, a partir dessa collab, a gente divulga para frente. Mas vamos trabalhar aí com essa sua sugestão e, assim, esteja pronto aí para trazer sugestões sempre que você quiser. Qualquer um, tá? Então, falando sobre a estrutura que a gente tem hoje, a gente está com o Instagram, o endereço fiscal sério, tá? Infelizmente, a gente não consegue colocar o nome da campanha todo. A gente tem o endereço fiscal é coisa séria, no caso, a landing page. Por enquanto, essa landing page já está apoiada no site da Ansev, está bem? Então, assim, ela já tem domínio próprio. Então, se eu chegar aqui e colocar endereço fiscal é coisa séria, ele vai levar para a landing page. Essa landing page é uma landing page que ainda está simples, porque eu fiz de domingo para cá, então, assim, não é nada rebuscado, não é como o Robson costuma construir aí coisas muito boas, né? Mas é uma contribuição minha, assim, para o projeto, por enquanto, até que a gente possa, porque, como eu disse, a gente não é que a gente não tenha recurso, veja, se juntar as 3 associações, a gente tem praticamente 400 associados. Dos 400 associados, 100 se inscreveram. A gente teve um topo aqui de 62. Então, né, cadê o pessoal? Cadê o pessoal para apoiar a gente em fazer isso? Então, aqui, o endereço fiscal da sua empresa é coisa séria. Inclusive, foi uma das brincadeiras que a gente fez durante o desenvolvimento do brand, que o endereço fiscal da sua empresa, da sua consultoria, da sua transportadora, da sua publicidade, do que for, é da sua empresa. Então, aí, a exemplo do que a Mari falou, né, como sugestão, a gente pode instigar que, se ele fizer algo irregular, se ele estiver num lugar irregular, o que é que pode acontecer? Então, aqui a gente já está trazendo uma ideia, né, do que é esse endereço fiscal, de quem é a sua empresa e quais são as empresas que podem se associar. Então, tem um formulário de adesão, que todos esses que não estão participando aqui da live, esse formulário de adesão, hoje, ele vai ser encaminhado para o comercial da Ansev e a gente vai, de acordo com a localidade, transferir para as associações engajadas aqui, tá? Todos os contatos das associações estão aqui, na lateral. Aqui está um pouquinho do que está lá na apresentação, certo? A questão de legalidade, segurança e confiança, os 3 pilares estão aqui também. O fluxo de validação também está aqui, informando que somente após o termo também só vai receber o material, e aqui estão os participantes da campanha, como o Lucas frisou, com a atividade de a Endereço Fiscal, hoje, ela é uma entidade, digamos assim, é um pouco separado. Então, é que a agência de publicidade não é a agência que está cuidando, nem da Ansev, nem da Culpar. É uma agência que está cuidando exclusivamente da campanha Endereço Fiscal. Certo? E aí, as nossas agências, cada entidade tem a sua agência que vai trabalhar junto com o que a gente está trabalhando na campanha. Então, o que a gente quer é ver se vocês estão juntos para poder divulgar esse material, nas suas redes, colocar no seu site. A gente vai disponibilizar o que vocês precisarem. Se tiver alguma demanda pontual, vocês mandam para a gente dá um jeito de desenvolver, mas são situações onde a gente vai estar ali trabalhando em conjunto, certo? Eu vou mostrar aqui uma outra situação que o Alessandro falou. Carlos,
Carlos, se me permite só uma pergunta? Pode. O que eu quis dizer antes em relação à landing page, não seria específico a landing page para os coworkers, e sim para o cliente de coworking, porque pensa bem, colocar, por exemplo, um endereço fiscal é coisa séria, mas você deve, digamos, para o cliente do coworking, você deve perceber que cada coworking que tem esse selo, a validação e a segurança para a tua empresa é melhor, né? Então, eu acho que o foco central é o cliente do coworking, que teria que ter nesse landing page de cada coworking, sabe? Eu acho que isso ia ajudar muito. 100%, Robson, concordo também. Né? Até fazendo esse gancho que o Lucas falou ali, né? Porque ia explicar detalhadamente o que significa esse negócio do endereço fiscal é coisa séria para o cliente de coworking, né? Então, eu acharia bem interessante existir essa landing page que possa explicar isso, porque a maioria não sabe, né? E é arriscado você colocar a tua empresa em qualquer lugar, né? Que é aquilo que eu tinha comentado no início, né? Então, Não, é só a concordo. minha colaboração, né, nesse sentido. Agradeço muito. Como eu disse, por exemplo, a gente tem 3 públicos a atingir, tá? Então, a gente vai ter que ter uma da campanha realmente para que o nosso cliente final ele entenda como é que a campanha se valida, como é que ele vai identificar que aquele cowork é legal, seguro. Mas, Carlos, desculpa, eu acho que, por exemplo, gente, não me levem a mal, mas é que, para mim, hoje, como estou vendo os conteúdos e como está estruturado, parece que está me focando muito mais, uma campanha de associações pensada para coworking, do que uma campanha de associação e coworking pensado para o usuário final. Hoje, a minha leitura sobre o conteúdo, sobre o que está acontecendo, está sendo assim, entendeu? Aonde, na verdade, eu vejo que deveria ser a segunda opção, de associação e coworking pensado para o usuário final, trazendo essas soluções, como o Robson comentou e tal. Então, eu acho que é aí que está tendo talvez uma divergência de como a gente está olhando isso, né? Como está sendo entendido, e pode ser que seja uma fase da campanha, né? Pode ser que vocês estejam bolados para ela ser assim mesmo, e talvez na segunda fase vá acontecer. Mas só para, assim, como eu estou vendo, como a comunicação está sendo expressada e como eu imaginaria que ela esperasse que ela fosse, né? Mais ou menos assim, talvez. Desculpa se eu não consegui me fazer claro, mas eu acho que eu consegui demonstrar bem o cenário e a visão ali que eu estava imaginando. Não, Lucas, você está certo. Você, o Robson, estão certíssimos, tá? O que acontece é a gente está procedendo com a campanha para engajar os coworks agora, para que a gente possa potencializar essa campanha. A gente ainda vai ter que atingir os clientes desses coworks, tá? Que é o que o Robson e você falou agora. E a gente ainda tem uma outra fase, que é engajar os entes públicos nesse processo. Então, quem é e por quê, como é que a coisa vai acontecer, para que essa situação avance. Tá? Então, assim, sabe aquela coisa que a gente está discutindo, quem tem que vir antes, é o ovo ou a galinha? Né? Como é que eu vou produzir o ovo se eu não tenho a galinha? Como é que eu vou ter, né, a produção da galinha se não houve um ovo para essa galinha nascer? Então, a gente não tem recurso para fazer tudo ao mesmo tempo. E aí talvez fique essa situação adversa. Mas é isso mesmo, a gente tem que avançar com isso, tem que atingir o público, e esses apontamentos que vocês estão fazendo vai nos dar mais segurança e um norte, certo? Então, assim, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer, a gente tem que traçar. E agradeço muito essa colaboração que vocês estão fazendo. A live é para isso, né? Trazer ideias aí, muito boas ideias. Certo? Olha, para vocês... Como é o objetivo de um coworking, colaborar, né? Então, exato. Exatamente. Olha, aqui está um pouco do branding, né, que foi desenvolvido pela agência FAGE, tá?
Eu vou passar rapidinho. Mas, por exemplo, levando em consideração o que você falou, essa parte aqui é para o cliente final. Muito bom. Manda para a gente. Mas, por exemplo, Carlos, sobe lá em cima, por favor, só para eu tirar uma dúvida rapidinho. Lá nas primeiras páginas que você estava mostrando, desculpa, mas é só para... Aqui, ó, pode ser essa daqui. Se, por exemplo, eu for vincular uma comunicação no meu Instagram e usar uma arte minha, eu posso utilizar só um quadradinho desses como o selo da campanha de vocês? É lógico que é alinhado todo o conteúdo com a campanha, né? Não vou fazer nada que saia do alinhamento que a gente tem. Então, é isso que a gente vai tratar, certo? O que a gente quer entregar para vocês são opções de uso, certo? Agora, por exemplo, tá vendo esse selozinho aqui na caneca? Deixa eu ver se eu pego ele aqui para mostrar para vocês. Olha. Tá vendo esse selinho? Positivo. Pronto. Esse selo, a gente vai trabalhar e ver, vocês vão receber um drive com um monte de material que a gente está desenvolvendo ao longo do tempo aqui. Certo? Assim, materiais indoor, materiais outdoor, a gente está tentando ver se a gente faz tudo da melhor forma, para que a gente possa ter uma construção viável. Tá? Vai ter falhas, principalmente no início? Vai. E ao longo da jornada também. Então, tem um monte de coisa construída que a gente vai poder usar. Certo? Vamos dizer que eu faço o seguinte, pessoal, olha, eu vou produzir as canecas e a camisa, um kit de boas-vindas. Vocês apoiam ser vendido para poder angariar recursos para a campanha? Porque a gente está pagando agência, a gente está pagando, vai começar a fazer, depois de um certo movimento, tráfego pago. Isso vai fortalecer para todo mundo. Né? Só que hoje a gente está tirando da pequena receita que a associação tem. Vamos lá, Culpar hoje. Está com quantos associados? Vamos colocar, eu não sei se 20. 24. Pronto, 24 associados. A R$100, dá R$2.500. Não sustenta. Nem a associação se sustenta. Então, pode colocar um valor maior? Vai depender de cada associação. Né? Então, assim, são recursos. Eu estou passando a camiseta. Uma camiseta simples, mas objetiva, está ali com a campanha. Pode mudar? Pode ter outra referência? Pode. Pode ter outro layout? Pode, a gente vai construir, vai pensar. Mas a questão é, qual é o interesse da camisa? Como é que vocês querem? Entendeu? Então, assim, a gente está tentando trabalhar situações que a gente possa... Mas Carlos, eu até acho, estou dando os parabéns, está bem legal o layout, está tudo muito bem desenvolvido, viu? O foco mesmo é a marca, endereço fiscal de sua empresa é coisa séria e tal. Eu acho que isso aí funciona muito bem, né? Então, tendo aplicado isso de várias maneiras, já vai funcionar muito bem. Pronto, se a gente tiver um consenso, né, entre as associações, os associados, por exemplo, que esse co-work oficial, ele pode ser um selo, né, um quadro, que a gente possa colocar dentro dos co-works,
e esse selo, ou algo parecido, a gente possa colocar nas campanhas dos coworks, não, talvez no primeiro card, mas no último card, dizendo que faz parte do projeto, a gente vai ter que discutir isso, tá? Mas... Oi? Paulo, posso falar? Oi, Paulo, pode falar. Esse botão agora, veio aqui uma coisa na minha cabeça, que a Ansev, não é a Ansev, mas essas duas outras, né, lá do Paraná e de Fortaleza, não são as únicas do Brasil. Então, às vezes, o coworking oficial talvez fique pensando que só existem essas três, né? Mas a minha participação não é para isso, não. A sugestão, talvez fazer uma pesquisa no grupo da Ansev, quem tem interesse em comprar os brindes para sejam feitos e vendidos no nosso encontro em março, de camisetas, de canecas. Eu mesmo teria interesse em comprar algumas coisas para distribuir aqui entre os meus clientes. Fica a sugestão de fazer uma enquete no grupo da Ansev e, para quem tem interesse, mandar fazer esses brindes, né, já recomendados. Talvez seja mais simples a gente fazer uma venda online. Porque Ótimo hoje, também. com o transporte de bagagem para São Paulo, às vezes a gente levar muita coisa sai caro. Já tem as camisetas, né, que sempre dão um trabalhão, né? A gente tem que distribuir em quem tem mais bagagem, entre nós, um pouco em cada bagagem para levar. Né? Certo? E, assim, só complementando, Lorival, eu te dou já a palavra. Só falando uma coisa que o Alexandre falou, por exemplo, a gente está construindo conteúdos que são baseados nas temáticas que, em alguns casos, que estão sendo discutidas no grupo. Então, por exemplo, esse evento aqui, Divisão do Gestor, ele ocorreu em Fortaleza. E foi um dos nossos associados, que ele hoje é até conselheiro, e fez esse trabalho lá, certo? Tem a parte tributária, que a gente fez o bate-papo, e aqui tem uma transcrição, né, desse bate-papo. E quem é associado pode clicar aqui, ir para o Conflix e assistir essa live. Certo? Então, assim, a gente tem vários conteúdos sobre o Simples Nacional, alguns impactos, algumas coisas. Aí, por exemplo, eu construo conteúdo, mas eu solicito o apoio de alguém. Então, o Rafael Ajona, ele conhece do segmento, porque ele é conselheiro federal, estadual de contabilidade. Então, quando eu tenho alguma dúvida, eu mando para ele, ele verifica e valida a publicação. Então, tem muita coisinha que a gente vem publicando no site para trazer um engajamento orgânico para a associação. E vocês podem contribuir com isso também, certo? Gente, estamos aqui há 1h32. E eu vou deixar agora, né, para o que ocorrer. Então, podemos discutir aqui, tirar dúvidas nesse primeiro passo, nessa primeira etapa. E as contribuições, eu estou vendo que estão, assim, sendo muito importantes. Essa reunião vai ficar gravada. Muito provavelmente a gente vai disponibilizar nos canais do YouTube. Vai ser a única gravação da Ansev, que quer dizer da Espaço, da Ansev, que vai ficar pública, né, lá no canal do YouTube. Vou fazer um conteúdo também para o blog e vou colocar esse material lá. E comece a divulgar, né, para amigos. A Ju, que tem contato lá na Câmara de vereadores, deputados, vão divulgar. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Lorival, traga aí sua sugestão. Ok, só uma dúvida, né? Porque eu acho que para a campanha funcionar, o coworking que vai usar o selo, ele tem que ter alguns pré-requisitos, né? Porque não basta estar associado a uma associação.
porque eu já vi casos, por exemplo, de coworkings que são vinculados a algumas ações que praticam uma prática comercial totalmente incompatível com a realidade de mercado. Tá? É impossível que esse coworking opere com um mínimo de qualidade, oferecendo planos comerciais nos níveis de preço que ele oferece. Então, eu queria saber quais são os pré-requisitos para que o coworking efetivamente seja considerado como um coworking, vamos chamar sério, um coworking que realmente se preocupa em oferecer qualidade. Perfeito. Veja, por que a gente vai fazer esse passo a passo com a adesão, a validação? Porque alguns coworks a gente sabe que estão fora da curva, tá? Então, mas é fora da curva da forma errada. Então, a gente criou uma diretriz que foi analisada pelas 3 instituições. A gente fez um manifesto. A gente tem o termo de responsabilidade. Cadê? E aí, nos termos, por exemplo, esse foi o termo de responsabilidade que vocês receberam, certo? Eu não sei se vi certo ou se vi errado, mas algumas pessoas no chat falaram que não receberam algo. Vocês podem, assim, explicar o que vocês não receberam? Tá, então, a gente vai verificar. Então, aqui tem algumas situações que a gente viu, tá? E aí vocês vão ver isso, essa parte aqui do termo de responsabilidade é com relação ao uso da campanha, as diretrizes da campanha. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que essa parte aqui, eu acho que eu peguei a pasta errada. Mas o manifesto da campanha foi escrito a 3 mãos, né, como se diz. E nas diretrizes, eu vou ver se eu localizo aqui. Só um minutinho. Mas, enfim, tem um material que a gente definiu que ele vai tratar quem é que pode se associar, tá? Se ele tem o KNAI correto para se associar, se por algum motivo ele está agindo de forma incoerente, né, como você disse, se ele está praticando algo que a gente não concorda, e por isso não vai ser uma entidade só que vai dizer não pode participar. Tá? As 3 entidades vão analisar e vão apostar que esse coworking está apto a fazer isso, a fazer parte dessa campanha. Eu consegui, Lorival, esclarecer essa parte? Sim, como eu li o material que vocês enviaram, eu não vi, né, a minha dedução é que bastaria ser membro de uma das associações. Eu acho que só esse critério ele foge à realidade da campanha, porque eu vejo a campanha como a contrapartida da campanha é oferecer um serviço de qualidade com segurança, né, que atenda, eu até exceda a expectativa do nosso cliente. Quer dizer, você cobrar R$40 para um endereço fiscal, o male vai cobrir o seu risco, né? Então, essa é a minha preocupação. Então, eu ficaria muito confortável se existisse, olha, o critério é esse, práticas comerciais coerentes com a realidade do mercado, posicionamento de competição no sentido de não ter uma competição predatória, e sim, 10 ou 15 critérios que ficassem bem explícitos, né, para que a pessoa fale, opa, você não está seguindo isso. Tipo uma ISO 9000, tá?
Então, você tem lá, para você certificar, você tem que cumprir aquela série de requisitos. Então, quais seriam esses requisitos? Né? Eu tenho 10 na minha cabeça, por exemplo. Né? Então, eu acho que seria uma coisa bastante importante para ter adesão, né? E não adianta ter muita adesão, tem que aderir realmente pessoas que sejam comprometidas com uma qualidade de serviço. Tá? Então, ficaria muito legal, eu queria que seria um complemento bastante válido se a gente tivesse essa diretriz. Olha, né, qual é o objetivo? O objetivo é oferecer um serviço de qualidade com empresas que sigam esses critérios aqui. Então, eu não vi isso ainda, né? É lógico que pode ser uma evolução. Agradeço. E, assim, o que você tiver para contribuir com isso, pode mandar, tá? Porque aí a gente já analisa, já vê como é que a gente consegue ajustar no que a gente já pensou, tá? Porque aí você pode ter visto algo, pode enxergar algo que a gente ainda não viu. Então, isso é importante, tá bem? Então, fique à vontade qualquer um, fique à vontade aí de mandar informações para que a gente possa contribuir. Eu acho que essa questão que o Paulo falou é algo que é como se talvez até nas associações a gente devesse fazer um termo, talvez, quando a pessoa entra já, de que ela se compromete a... Claro que isso não vai impedir a pessoa de fazer, né? Porque muitas vezes a pessoa entra também na associação e a gente não vai rastrear todas as propostas comerciais dela e saber como que ela está agindo, ou também ela pode iniciar de forma cobrando preço igual a todo mundo e tudo mais, e de repente mudar a estratégia, ou abrir uma nova unidade meio que sem pessoas atendendo, né? Tipo, abre em outra cidade, coloca só um posto lá e diz que lá tem endereço fiscal. Então, pode ter um termo de responsabilidade, mas não sei se a pessoa não cumprir, o que vai acontecer, né? Enfim. Mas eu sei que isso pode acontecer, talvez iniba um pouco, né? Talvez seja uma sugestão, né? E aí, muito bom, Igor. Uma sugestão, como a Ruth está dizendo, a gente pode fazer um termo onde as 3 associações já consolidem o mesmo termo. Eu pensaria tipo num código de conduta, quer dizer, qual é o associado, qual é o participante da campanha, quais são os compromissos que essa pessoa tem que ter, né, para o sucesso, porque a conduta do coworking, para mim, é coisa séria. Estou fazendo um trocadilho aí com o nome da campanha. Então, não dá para ficar com isso, porque se a gente for colocar a cara a bater, dizendo, olha, eu vou oferecer um serviço de qualidade, no meu serviço eu vou garantir isso, isso tem custo. Tá? Então, não dá para fazer isso com 40, 50, 60 reais. Tá? Então, a minha proposta de endereço fiscal é oferecer, inclusive, uma assessoria para o meu cliente, para se ele está fazendo certo, se ele está abrindo a empresa dele certa, né? Não tirando o papel importante do contador, mas como empresário, como empreendedor, a gente tem uma série a gente pode servir como um consultor para esse cliente. Então, isso também agrega. Né? Só que eu não vou cobrar esses valores que alguns coworkings aqui em Uberlândia, eu estou em Uberlândia, Minas Gerais, né, estão cobrando, é impossível. Tá? Então, o que eu tenho dito, além disso, eu vou te orientar. Olha, você vai abrir um coworking com inscrição estadual, você corre esse risco. Tá? Não faça um contrato de prazo longo, porque você pode sofrer fiscalização. Aqui em Uberlândia, em Minas Gerais, a gente tem essa realidade. Então, a pessoa só entra realmente sabendo dos riscos que ela está correndo. Isso é uma assessoria, isso é uma consultoria. Muitos coworkings não fazem esse tipo de serviço. Então, a minha grande preocupação é isso. Tem que, na minha visão, ter um código de ética, né, que os coworkings, um fiscalize o outro. Né? A melhor forma de fiscalizar é isso. Você sabe quando o seu colega, seu concorrente, vamos dizer assim, tem espaço para todo mundo, mas que a gente concorre, né? Se ele está fazendo práticas que você acha condenável, minimamente irresponsável, vamos dizer assim. Muito bom.
Assim, a gente vai ter essa dificuldade ao longo do tempo. A gente tem, por exemplo, hoje na série, como eu falei um pouco mais cedo, a gente não recebe o pedido de associação e libera. A gente tenta fazer um crivo antes, mas tem coisas que a gente não enxerga, né? E aí depende dos outros trazerem as informações para que a gente possa resolver. E, em alguns casos, quando está dentro da casa, é mais difícil. É igual o CNPJ quando entra no nosso endereço. É mais difícil tirar. Dá para tirar? Dá, mas é mais transtorno. Então, o ideal é que a gente não deixe entrar, né? Siga realmente esse código de conduta para evitar muita coisa. Eu venho da área de telecom, né? Eu participava, eu era representante da ANEC do Brasil na ABIN. Na ABIN, a gente tinha um conselho de ética, tá? Então, se alguém, né, lógico que eram empresas, a maioria multinacional, mas mesmo assim, o conselho de ética funcionava. Olha, essa prática que vocês estão fazendo não é uma prática de livre concorrência, isso daí é concorrência predatória. Lá funcionava. Não sei, eu estou entrando agora nesse segmento, né, de coworking, mas eu acho que isso é uma necessidade. De repente, esse conselho de ética, né, pode começar através dessa campanha. Por que não? Vamos jogar a sementinha aí e vamos ver se isso prospera, né? Mas eu acho que é uma ideia que deve ser analisada. Estou disposto a colaborar no que for possível, mas acho que seria muito interessante a gente ter esse comitê de ética já aproveitando aí essa primeira iniciativa que eu estou participando, né? Como, vamos dizer, o fomento necessário para ter esse tipo de equipe dentro das associações. Dorival, qual é o seu coworking? Desculpa. Eu sou da MyPlace Office, eu sou novo na MyPlace Office, eu sou empresário de outros segmentos, eu estou entrando agora em Uberlândia, Minas Gerais, com a MyPlace. Joia. Seja bem-vindo ao mercado, né? E você já entra com uma consciência bem bacana, parabéns. Uma das coisas, as associações, elas tentam fazer muita coisa, e a gente consegue validar muita coisa, mas a gente precisa de braço. Como eu falei aqui, a gente tem quase 400 associados, juntando as 3 associações. Somente 62 participaram, né? E aí é aquela coisa do 20 trabalha para ter 80% de resultado. Então, vamos fortalecer aí, agradeceria muito a sua contribuição nesse processo, tá bem? Pessoal, alguma consideração sobre o projeto? Como eu disse, está sendo gravado, né? A gente vai transcrever isso aqui, vai depois transformar isso em conteúdo para vocês também, e vamos analisar tudo que foi trazido aqui como informação, para que a gente possa fazer os próximos passos. Então, deixo aqui agora aberto, para que vocês possam falar alguma coisa, dizer o que vocês pensam, para a gente poder encerrar e a gente voltar para as nossas atividades. Ruth, Nádia, Gustavo. Olá. Oi, Luiz. Só um minutinho. Quem que é? Luiz, pode falar. Opa, não, desculpa, eu acho que eu toquei errado aqui, mas eu queria parabenizar aí a campanha, eu acho que é muito importante, só para completar um pouco o que o Lorival, a preocupação que o Lorival está tendo, e o que o Lucas falou também, a nossa campanha é para conscientizar o consumidor final. Conscientizando o consumidor final, os coworkings que não estiverem na linha ficarão fora do mercado, e esse eu acho que é o objetivo da campanha do Carlos, da Ansev, da Copar e da rede de coworking do Ceará. Então, acho que a decisão final sempre tem que ser do consumidor final que vai contratar o coworking. Então, o coworking, o consumidor final tem que saber qual que é a diferença do coworking profissional
daquele que está, dos 62 que estão aqui nessa reunião, das pessoas que estão associadas à ANSEV, das pessoas que estão associadas à Rede Coworking Ceará ou à Copar, para que elas decidam quem é o melhor coworking para ela fechar o negócio. Porque a gente também não tem como ter o poder de polícia sobre um mercado que se tornou gigantesco, que não era assim há 10 anos atrás, quando eu entrei, e que se ficou gigante. Então, eu acho que eu parabenizo aí a campanha, acho que é super válido, e pensar em conscientização do consumidor final. Mas parabéns a todos aí que participaram. Perfeito, obrigado. Robson, você tinha levantado a mão? Não, eu não. Mas eu parabenizo também vocês, está tudo muito legal. É só esse detalhe mesmo que todo mundo comentou em relação ao consumidor final. Tem que focar bastante nisso para conscientizar. Agradeço. O foco agora realmente foi assim, apresentar isso para vocês, né, para que vocês entendam a campanha e colaborem com a gente para o próximo passo. Então, vamos em frente. Gustavo? Não, tudo bem, é isso aí. O Robson aí que cuida do marketing aqui, agora ele já está ciente de tudo aí. Perfeito. Eu não sei se a Nádia ainda está aqui, eu acho que já saiu, né? Então, Nádia está aí. Nádia? Complementar com alguma coisa? Ruth? Bom, pessoal, então... Fala, Lucas. Tudo certo. Lucas? Ele comentou tudo certo. Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos. Obrigado, um abraço a todos. Valeu. Feliz 2026 para todo mundo. Obrigado. Como eu falei, estendo o convite aí para todo mundo aí para o Ansev Experience 2026, 30 anos da Ansev, e a presença de vocês vai contribuir muito com ele. Valeu, tá bom? pessoal. Feliz Obrigado. 2026. Paulo. Valeu. Obrigado. Obrigado. Até mais. Tchau, Edmir. Tchau. Valeu, pessoal. Luiz. Falou, tchau, Muito tchau. obrigado. Valeu. Tchau. Abraço a todo mundo.